galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães para falar dos times aqui do estado do Rio de Janeiro, mas também fazemos alguns comentários dos times dos outros estados. É por isso que eu peço que a galera do Brasil inteiro chegue para o nosso canal, que a gente bate papo, a gente tenta fazer uma análise do time dos outros estados também. Não é só do Carioca, até porque quando o Carioca joga com um time de outro estado, a gente tem que analisar o adversário também. Então a gente faz um panorama, tenta fazer um panorama completo. E os cariocas estão disputando Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Brasileirão 2018. E o Brasileirão 2018 tendo para sua sexta rodada. Sexta rodada. A partir daí vai ficar faltando 6 para o Campeonato parar e irmos para a Copa do Mundo. E galera, fique atento. A partir de junho, no canal Resenha com Magalhães, vou começar a colocar o material sobre a Copa do Mundo, fazendo análise grupo a grupo e as seleções desses grupos e a expectativa para cada seleção. Já estou pegando aqui o material de todas as convocações, de todo mundo que foi convocado, ver os principais jogadores, o esquema, o perigo. Ou seja, vou fazer análise, não vai ser nada muito grande, porque senão não vai dar tempo, que é muita seleção, mas vai ser uma coisa bem compacta, mas que vai dar para entender e cada um fazer a sua análise e colocar a sua opinião. Então aguardem. Em junho começa a colocar seleção. Provavelmente a do Brasil será a última seleção que eu vou fazer análise. Vou colocar por último, porque somos brasileiros, vamos colocar por último para fazer um trabalho legal com a seleção do Tite. Bom, galera, Brasileirão 2018, sexta rodada. Carioca, temos mais um clássico. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no sábado. Teremos o Botafogo jogando fora de casa contra o América Mineiro. Jogo complicado para o Botafogo fora de casa, que o Botafogo ainda não ganhou fora de casa. E o Fluminense joga em casa contra o Atlético Paranaense. Então vamos falar do Flusão, vamos falar do Fluminense, galera. Abel tá triste com essa briga na diretoria do Fluminense. Fluminense e Vasco estão assim, ó. Diretoria, o pau tá rolando, o pau tá roncando. Um problema na diretoria monstro, o vice-presidente do Vasco meteu todo mundo no pé, do Fluminense, os vice-presidentes também saíram, ou seja, tá um a Deus dará, tá um Deus nos acuda. O Vasco não consegue pagar ninguém, vendeu o Paulinho, mas ainda falta dinheiro. O Fluminense tá faltando dinheiro também, ou seja, complicado. Sorte dos tricolores, torcedores do tricolor, sorte de vocês que tem o Abel. Se não tivesse, o Fluminense tinha descido ladeira abaixo, porque o Abel segura a onda. E o Paulo Autuori também está segurando a onda. Porque senão, bicho, o Fluminense já teria um problema já ano passado. E o Abel consegue remontar, consertar, emendar, colar e dar um jeito no time. Torcedores tricolores, vocês não podem negar de determinação, vontade e disposição e amor à camisa que esses jogadores têm. Mas é lógico que vocês sabem que falta qualidade. O Fluminense jogou um monte de partida fora de casa, agora vai fazer 2 partidas no Maracanã. Contra Atlético Paranaense nesse domingo e depois contra Chapecoense. Precisa fazer os 6 pontos, porque o Fluminense vem de uma derrota para o Botafogo. Injusta. Meu amigo tricolor, você viu na minha análise do jogo Botafogo-Fluminense, eu disse, foi injusto a derrota do Fluminense. Injusto. Só que a zaga do Fluminense deu mole. Falhou pelo alto. O Botafogo foi lá e fez. Mas o Fluminense não merecia ter perdido para o Botafogo. Mas aconteceu. E agora joga em casa contra o Atlético Paranaense, que vem de 4 derrotas seguidas, não ganha 7. Só um detalhe, meu amigo tricolor. Fernando Diniz, o técnico do Atlético Paranaense, é um cara que tem suas convicções. Ele já falou que não vai mudar o seu estilo de jogo. A gente não sabe se é convicção ou se é teimosia, né? Porque convicção e teimosia é muito paralelo. E qual é o esquema de jogo do Atlético Paranaense? Que o Abel sabe. O esquema de jogo. O esquema de jogo do Atlético Paranaense é um time que se movimenta muito, gosta de ficar com a bola, ele prioriza o primeiro passe, aquele homem que recebe a bola tem que ter um passe bom,
Então, é uma arma para o Fluminense bater ali naquele jogador que pega a primeira bola, porque esse jogador que dá início de construção, porque qual é o esquema do Atlético Paranaense? Do goleiro até o meio de campo é aonde o Atlético Paranaense constrói o jogo. Do meio de campo até a entrada da área do adversário é aonde ele tem a imaginação. Que eles chamam de imaginação ali, de pensamento, de tomada de decisão. E dentro da área, finalização. Ou seja, eles procuram finalizar muito dentro da área para ter um acerto maior. Chuta de fora da área? Chuta, porque ele tem bons chutadores. Mas então, eles criam. Aonde começa a criação? Na parte de trás. E o que o Atlético Paranaense procura? Qual é a diferença que todo mundo critica? Qual é a diferença? O time do Atlético Paranaense ele não guarda muita posição. Porque os jogadores, eles atacam o espaço vazio. Porque você pode fazer um esquema por zona, cada um na sua zona, você divide o campo em quadrantes e coloca o jogador ali, o jogador tem que jogar só naquele espaço. Só naquele espaço. Existe o esquema em bloco, em bloco todo mundo sobe junto e defende junto. E existe o esquema de atacar o espaço. Esse esquema de atacar o espaço, onde não se guarda muita a posição, é um esquema complicado, porque tem que ter muito treinamento. E é por isso que o Atlético Paranaense pode estar tendo grandes problemas. Porém, as partidas do Atlético Paranaense que eu vi para estar fazendo análise, o Atlético Paranaense não jogou tão mal assim. Ele perdeu as últimas 4, mas na maioria dos jogos ele teve o domínio de bola e causou muito problema ao adversário. Tá faltando um pouquinho de sorte. Falta um pouco de qualidade a alguns jogadores. Para esse esquema, tinha que ter um pouquinho mais de qualidade, que para esse esquema, qual é a prioridade do Fernando Diniz? É a posse de bola, ou seja, o domínio de bola. Alguns jogadores com ele não vai jogar nunca. Vou dar um exemplo. Márcio Araújo, o Wellington, estou falando de jogadores aqui do Rio. Gum, Renato Chaves, alguns jogadores que têm dificuldade para dominar a bola. Não vai jogar com o Fernando Diniz nunca, a não ser que não tenha jeito. Ele prioriza o jogador que tem controle de bola, tanto na defesa quanto no ataque. É isso que ele prioriza. A prioridade dele é um bom passe. O cara deu uma bola no alto, ele sabe dominar de cabeça e colocar a bola no chão. A bola veio à minha altura, ele sabe dominar no peito. Veio forte por baixo, ele sabe dominar a bola. Ou seja, ele prioriza a habilidade, ele não prioriza a correria. Ele não prioriza correria igual alguns técnicos fazem. E eu vou dar exemplo disso. O Zé Ricardo é um que prioriza a correria, tá errado. Tem que priorizar a habilidade. Tem que priorizar a habilidade. O Fernando Diniz prioriza a habilidade. Ele ainda não foi mandado embora. Pode ser que até que ele perca o Fluminense seja mandado embora. Mas ele é convicto. E eu vou te dizer mais. Eu gosto do pensamento dele. Ele não prioriza só a correria. Tem que ter correria com habilidade. E principalmente saber correr. Que tem muitos times que estão escalando o jogador por causa daquele aparelho que mede a quantidade de quilômetros que o cara corre. Isso não é futebol. Correr desesperado. Corri 15 quilômetros por jogo. E daí? Correu 10 quilômetros errado. Não produziu absolutamente nada. Absolutamente nada. Então ele não prioriza isso. Ele prioriza a intensidade, a posse de bola. Justamente o contrário do Abel. O Abel já disse, o meu time é vertical. Eu procuro, com 4, 5 toques, chegar na área do adversário e concluir. É o oposto. O Atlético Paranaense trabalha a bola, vem trabalhando, e ataca o ponto futuro e o ponto que está sem jogador. Muitos times não fazem isso. Quando o time está atacando todo pelo lado esquerdo, fica todo mundo pelo lado esquerdo. O time do Atlético Paranaense não está atacando pelo lado esquerdo, mas o jogador abre pelo lado direito, que ele procura o espaço vazio. E a tabela do Atlético Paranaense também é assim, procura o espaço vazio. Não é por zona, é por espaço vazio. A hora que esse time encaixar, e se esse time tivesse jogadores com um pouquinho mais de habilidade, ia ser complicado. Lembra muito o que a Holanda fez na Copa do Mundo. Aquele carrossel holandês, lembra muito, porque eles giravam
e ataca o espaço vazio. Quem faz isso hoje, de atacar o espaço vazio e circular muito, é o Flamengo. O time do Flamengo está fazendo isso na parte da frente. Só que o Atlético Paranaense faz isso no time todo. Não é que eles ficam girando, mas ele procura espaço vazio, tanto os zagueiros quanto os laterais. Então eles acabam não marcando muito posição. E isso vai ser muito complicado, meu amigo tricolor, para o time do Fluminense. Por quê? O time do Fluminense joga com 3 zagueiros. Quando o time do Fluminense ataca, ele vira 3-5-2. Então ele ataca, ele vai com 5 para o meio. E os 2 alas sobem ao mesmo tempo. O Renato Chaves abre para um lado, o Ibanez ainda não pode jogar, mas pelo que a Abel falou, o Ibanez, quando puder jogar, é titular, mas ele ainda não pode jogar. Abre um zagueiro para um lado, outro zagueiro para o outro, e fica o Gol no meio. Com o Richard tentando marcar ali. Só que o time do Atlético Paranaense marca compacto atrás, só que ele fica com os espaços vazios. E esse espaço vazio vai ser justamente atrás dos alas do Fluminense. Isso é muito complicado. E o Abel mesmo já disse, o Abel mesmo sabe que o fato de marcar no campo do adversário não quer dizer que vai tomar bola. Porque se o adversário conseguir sair com habilidade tocando e der um drible e driblar 2 jogadores do Fluminense, vai ficar um buraco, porque nas costas dos alas não tem muita marcação, porque quem faz a marcação é os zagueiros, e são mais lentos. Então o Abel tem plena consciência que esse jogo, do jeito que o Atlético Paranaense joga, é muito complicado. Porque ele viu que contra o Botafogo, que não tinha esse esquema, complicou, e o Botafogo acabou fazendo 2 gols. Então o Abel tem muita consciência, e ele sabe que vai ser complicado esse jogo com o Atlético Paranaense. Não se iluda que o Atlético Paranaense não ganha 7 jogos e perde a 4. O esquema do Atlético Paranaense é um bom esquema. Alguns jogadores não têm qualidade para esse esquema, mas a hora que encaixar, o time do Atlético Paranaense vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Isso se não mandaram o cara embora antes. Mas é um esquema que me agrada muito. Ter jogadores de qualidade complica. Então eu falei aqui o estilo do Atlético Paranaense. O estilo principal é a qualidade no primeiro passe e buscar o espaço vazio. E o Fluminense? O que o Fluminense tem que fazer? Bom, primeiro não tem que dar esse espaço vazio para o Atlético Paranaense. Segundo, o Fluminense já falou, o Abel já falou, o meu time é um time que prima pela posse de bola, porque não tem um meio de campo tão criativo assim. Tem um jogador que marca muito, que é o Richard, tem um bom passe, tem o Jadson que subiu muito de produção, que ajuda na marcação e chega na frente, e tem o Sornosa. Porém, o jogador de marcação é o Richard, então só tem um. E esse jogador tem que priorizar as subidas dos alas. A subida dos alas. Que a prioridade do Fluminense não é no meio de campo, é pelas laterais. O problema é que o ponto forte do Fluminense é a subida dos laterais. Com o Gilberto por um lado e agora o Marlon por outro. Chegada ali do Jadson, do Sornosa, jogando ali o Marcos Júnior ali. Para mim, o Marcos Júnior tem que ser banco. Coloca qualquer um, Robinho, o Pablo Diego, qualquer um ali no lugar. Eu iniciaria com o garoto Pablo, porque ele tem mais velocidade e quando o Atlético Paranaense vai precisar de velocidade de corpo para disputar a bola ali na frente e chegar com mais velocidade, para poder abrir o time do Atlético Paranaense e também atacar o espaço em branco que o Atlético Paranaense vai dar. E tomar cuidado com o espaço que vai deixar nas costas dos alas. Nas costas dos alas. Nesse jogo, o Fluminense teria que ter zagueiros com um pouquinho mais de velocidade. Esses zagueiros com um pouquinho mais de velocidade seria o Luan Pérez e o Ibanez. O Ibanez não está. O Luan Pérez está jogando. Eu coloco o Natan. Só que colocando o Natan, eu tiraria o Gum, porque o Gum é mais lento do que o Renato Chaves. Ou ele coloca o Luan Pérez por um lado, o Natan por outro lado e o Gum centralizado. No meu time, eu barro Renato Chaves e o Gum. Meu time, minha zaga, quando puder, Ibanez, Luan Pérez e Natan. O Natan é melhor do que o Gum, Renato Chaves. Vai ter que ter jogadores com uma qualidade melhor
do que o Gum e o Renato Chaves. O Natan tem mais qualidade que a bola no pé. O Luan Pérez tem mais qualidade com a bola no pé. Então eu colocava Natan e Luan, aí ou o Gum jogava pelo meio, Natan mais aberto, pelo lado do campo, ou barra o Gum e coloca o Renato Chaves. Mas eu não coloco o Gum e o Renato Chaves junto nesse jogo. Vai dar problema. Até porque o Atlético Paranaense também tem uma bola aérea. O Thiago Heleno, o zagueiro, é muito bom de cabeça. O time do Atlético Paranaense, Thiago Carleto, que o Fluminense conhece, bate muito bem de fora da área. Tem uma pancada muito forte. Vai ser um jogo muito complicado. Então o Fluminense tem que aproveitar, porque provavelmente a maior posse de bola vai ser do Atlético Paranaense. Vai ter que aproveitar a roubada de bola no sistema defensivo e sair rápido com os laterais, com os árbitros. O problema é que o Fluminense não tem uma saída de bola boa lá atrás. É por isso que tinha que ter um zagueiro com uma qualidade melhor no passe. Esse é o Natan. Para quê? Para poder ter uma saída de bola boa, para poder pegar os alas e os atacantes numa condição favorável. Então o Fluminense vai ter um jogo complicado, com um esquema complicado, onde os jogadores rodam, não guardam posição e procuram espaço em branco. O time do Fluminense não é um time que marca em bloco, não é um time que marca por setor, ele acaba marcando em bloco. E por isso ele tem que ficar mais junto. As três linhas do Fluminense tem que ficar mais compacta, porque se der espaço, eles vão atacar esse espaço em branco, principalmente atrás do Jadson. E entre o ala e o zagueiro. Eles vão atacar muito as costas dos alas e vão aproveitar a falta de habilidade do zagueiro do Fluminense e a falta de velocidade. É um jogo complicado do Fluminense. Apesar de jogar em casa, eu estou preocupado. O Fluminense pode ganhar? Pode, tem todas as condições, que é um time raçudo, com muita disposição. O Pedro vem na fase boa, mas não é isso tudo, mas vem na fase boa. Eu colocaria jogadores com velocidade, um jogador com velocidade ali, com mais velocidade que o Marco Júnior, colocava o Pablo com mais velocidade ali e tentava marcar bem aquelas subidas dos alas. O time do Abel deve ser o mesmo, não deve ter muita mudança. Como o Ibanez não pode jogar, acredito, se eu fosse fazer mudança, o Abel falou que pode fazer duas mudanças. Eu espero que ele faça uma mudança na zaga. Ele coloca o Natan. Tá? A outra mudança pode ser no ataque. Ele pode sacar o Marco Júnior e colocar o Robinho ou o Pablo Diego para dar velocidade. O restante deve ser a mesma coisa. Richard, Jadson e Sornosa, Gilberto. O Marlon pode ter uma mudança na zaga e uma mudança no ataque. Tá? Deve ser isso. A saída do Marco Júnior para a entrada do Pablo ou do Robinho. E na zaga, saindo o Renato Chaves ou o Gum e entrando o Natan. Eu coloco já o Natan, que é melhor do que eles. Essa é minha visão dos amigos tricolores. Não vai ser fácil. Não se iluda que o Atlético Paranaense está 7 jogos sem ganhar e 4 derrotas seguidas. Não se iludam. É um time que vai dar trabalho. Tá na parte de baixo da tabela, tá lá, acho que tá em 15º lugar, se eu não estiver enganado, ó, tá em 15º lugar, só que perdeu, só que ele tá com saldo de gol 1. Ele fez mais gol, ele tá, ó, com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Fluminense tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Fluminense também tem 2 derrotas. A diferença é que o Atlético Paranaense tem 2 empates e o Fluminense tem 2 vitórias. Então o Fluminense está com 7 pontos e o Atlético Paranaense está com 5. Se o Atlético Paranaense ganhar, passa do Fluminense. O Fluminense começa a cair na tabela. Então, o jogo é em casa. A torcida tem que apoiar, mas vai ser um jogo complicado. E olha só, o Fluminense tem saldo 0. O Atlético Paranaense tem saldo 1. Mesmo com 4 derrotas seguidas. Apesar que as 4 derrotas não foram no Campeonato Brasileiro. Foi na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e 2 pelo Brasileirão. Mas é um time que fez 7 gols e tomou 6. O Fluminense fez 6 e tomou 6. Muito equiparado. Muito cuidado, meus amigos tricolores. O esquema do Atlético Paranaense, presta atenção no que eu falei. E esse esquema do Atlético Paranaense
vai dar trabalho para o time do Fluminense marcar. O time do Fluminense, para marcar o esquema do Atlético Paranaense, vai ter que trabalhar em bloco, muito junto, sem dar espaço para o Atlético Paranaense entrar nesse espaço em branco, porque eles procuram espaço. Então, meus amigos, essa foi minha análise do jogo Fluminense Atlético Paranaense aqui no Maracanã, 7 horas da noite, domingo. Após o jogo, se der, não tiver problema nenhum, eu entro ao vivo. Se não der, eu faço um vídeo e coloco em seguida. Então curtam, compartilhem, rumo aos 1000, rumo aos 1000. E coloque sua pergunta que eu vou respondendo no nosso canal Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais, fui. Valeu, galera, valeu, tamo junto.